Olá, eu sou a professora Adriane Leonardo e este é o canal Português em Detalhes. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative as notificações para receber nossas próximas aulas. O assunto de hoje será período composto. Para uma melhor compreensão sobre este assunto, é muito importante que você assista a nossa aula sobre frase, oração e período. Você pode clicar no link aqui acima. O período composto é assim chamado porque possui em sua estrutura duas orações ou mais. Lembrando que o número de orações é determinado pelo número de verbos. O período pode ser dividido em período composto por coordenação e período composto por subordinação. Existe ainda o período misto. Vamos agora ver cada um deles. O período composto por coordenação mantém em sua estrutura orações coordenadas entre si, mas independentes sintaticamente. Por exemplo, Paulo estuda e Maria trabalha. Nós temos um período composto porque nele existe mais de uma oração. Então, Paulo estuda, eu tenho uma oração. E Maria trabalha, eu tenho outra oração. Perceba que o conectivo "e" está ligando estas duas orações. Quando eu olho para a oração Paulo estuda, eu percebo que ela é independente sintaticamente da oração e Maria trabalha. Por quê? Paulo é o meu sujeito, estuda é o meu predicado, a oração então tem os seus elementos completos e a outra oração também tem os seus elementos sintáticos completos. Eu não tenho ali uma oração que vai ser parte sintática da outra, cada uma é independente. No outro exemplo, Joana abriu a porta, suspirou, chorou. Nós temos um período composto por 3 orações e estas orações são independentes entre si. Ou seja, assim como a oração que nós acabamos de ver no outro exemplo, estas orações também não dependem uma das outras. Eu tenho o sujeito e o predicado. Nas duas últimas orações, embora o sujeito não esteja expresso, é um sujeito oculto, que é possível determinar por um referente que se encontra na primeira oração. Entretanto, isso não faz com que uma oração seja um membro sintático da outra. Nas próximas aulas de análise sintática, nós vamos ver, por exemplo, quais são as funções sintáticas que integram essas orações. No período composto por subordinação, como o próprio nome já diz, nós temos orações subordinadas. O que isso quer dizer? Que uma oração vai estar sintaticamente dependendo da outra, ou seja, uma oração pode ser objeto direto da outra, uma oração pode ser sujeito da outra e as diversas funções sintáticas existentes. No período composto por subordinação, nós vamos ter a oração principal e a oração subordinada. No exemplo, quero que você seja aprovado. Ao separarmos as orações, eu tenho aqui a oração quero como oração principal, que é aquela que não contém um conectivo. E aí, se eu deixar sozinha esta oração, será que ela vai ter independência sintática? Ao olhar para a oração quero, automaticamente vai surgir a necessidade de um complemento. Mas nesta aula não é primordial que você saiba quais as funções exercidas pela oração subordinada, porque nós teremos aulas somente para descobrirmos essas funções sintáticas. Em outras aulas nós vamos aprender a entender a função sintática exercida por essas orações. Mas neste momento é importante você entender que a oração que você seja aprovado é um complemento da oração principal, que é a oração quero. Então aqui eu tenho a minha oração subordinada. Eu separo aqui a minha oração principal, o importante é, percebam que falta algo nessa oração que é complementado pela segunda, que ele seja feliz. Ou seja, a oração que ele seja feliz é parte sintática da oração principal, ou seja, ela exerce uma função sintática, que neste exemplo é a função de predicativo, o que também vamos estudar nas próximas aulas.
Geralmente, um texto não é só formado por coordenação e por subordinação. Num texto podem existir períodos chamados períodos mistos, que são aqueles que envolvem em sua estrutura orações coordenadas e orações subordinadas. Por exemplo, fui ao trabalho e recebi o livro que comprei. Nós temos aqui então a oração: fui ao trabalho, recebi o livro que comprei. Percebam que nós temos neste período 3 orações. Na primeira oração e a segunda oração, a relação entre elas é de coordenação. Fui ao trabalho, recebi o livro. São ligadas pela conjunção e. As duas orações aqui são independentes. Mas se nós olharmos para a última oração, que comprei, nós vamos ver que ela está vinculada à segunda oração. Então, nós temos aqui uma oração subordinada. Recapitulando, existe uma relação de coordenação entre a primeira oração e a segunda, e entre a segunda oração e a terceira existe uma relação de subordinação. E se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Não se esqueça de dar o seu like e de compartilhar com os amigos. Até mais!